Bom, como nós estamos conversando, essa semana é uma semana muito importante para todos nós. Hoje de manhã, para quem não veio, eu falei um pouco sobre a importância de mantermos vivo a chama das tradições judaico-cristãs, que envolve a nossa espiritualidade cristã. Como é importante a gente honrar o nosso calendário litúrgico, a gente chama de lecionário, né? O calendário litúrgico judaico-cristão, que carrega tradições que são necessárias e úteis tão somente para mantermos vivo a fé dos nossos antigos. Isso é muito importante para nós, como uma forma de didática para as próximas gerações. Então, somente por isso. Se a gente começa a sacralizar essas tradições, elas se tornam um problema, elas viram um tradicionalismo religioso, e aí não serve para nada. Mas, enquanto tradição, para nos ensinar a respeito da fé dos antigos, que vai passando, obrigado, Alain, que vai passando de pai para filho, de avô para neto, de tio para sobrinho, e assim vai chegando até a gente, isso importa muito para nós. Porque mantemos vivo tradições importantes a nosso respeito, a respeito da nossa história e da nossa fé. Mesmo que não haja na tua história uma tradição familiar antecedente à tua conversão, à tua fé, mesmo que você seja o pioneiro na tua casa, ali já se estabelece uma proposta de que a partir de você, tua família entrará na prática dessas tradições para que se perpetue assim coisas importantes, sinais e pontos estratégicos importantes para que se lembre. Então, eu carrego na minha memória, por exemplo, muitas coisas que meus avós, de berço cristão, faziam como tradição. E eu carrego com muito carinho algumas coisas. Não que algumas eu nem não faço com os meus filhos mais, mas algumas eu acho importante. Então, por exemplo, nós estamos na semana da Páscoa, a grande festa cristã, a grande festa do nosso calendário, a grande celebração do nosso calendário. É importantíssimo que a gente fale sobre isso, que a gente fale sobre as ilustrações que enfeitam ao redor desse grande momento. As ilustrações, as canções, as poesias, as histórias que contam, que relatam esse fato que partiu a nossa história ao meio, antes de Cristo e depois de Cristo. Foi para esse momento crucial que toda a humanidade estava esperando, a humanidade que esperava o resgate do próprio Deus, a vinda do Messias. É nesse momento do calendário que nós reverenciamos a Cristo quando se entrega por nós na cruz e ressurge ao terceiro dia. É tudo por causa disso, é tudo sobre isso. Se nós não pararmos reverentemente diante disso, para contarmos histórias em torno da mesa, falarmos aos nossos pequeninos, às próximas gerações, sobre o que é o Domingo de Ramos, sobre o que é a Semana da Páscoa, sobre o que isso significa, nossa fé vai se tornar um ovo de chocolate de fato. Veja que não há problema no ovo de chocolate se a sua tradição está bem fundamentada, se a nossa fé está bem contada. O ovo de chocolate se torna apenas uma alegoria, um símbolo comercial como qualquer outro, como Papai Noel, por exemplo, como uma árvore de Natal. Não tem problema nenhum desses símbolos, enquanto nós tivermos nossa tradição bem fortalecida e bem contada. Mas eu vejo que nós temos mais medos desses símbolos hoje porque nós não valorizamos a nossa tradição. Nós não valorizamos aquilo que nós temos de mais forte. Porque se nós valorizássemos, se nós nos preocupássemos em contar, em passar adiante isso para os nossos pequeninos, para as próximas gerações, nada que esse mundo oferecesse de modo comercial seria capaz de afetar aquilo que é tão forte em nós. A mim, por exemplo, quando tive essa imersão com meus avós, eu nunca, por exemplo, coloquei em xeque que o coelho da Páscoa era realmente a Páscoa verdadeira. Isso nunca entrou, mas eu adorava. E os meus avós, inclusive, brincavam de esconder o ovo da Páscoa, de ter o coelho. Mas eu sabia, desde os meus 9, 8 anos, o que era a Páscoa.
Sabia, e era claro para mim. E sabia também que na Páscoa a gente não viajava, viu, Vedson? A gente ia para a igreja 6 da manhã, no culto da ressurreição. Essa era a tradição. E eu sabia disso. Sabia, por exemplo, que Papai Noel era uma história lúdica baseada num homem que ajudava as crianças na América do Norte e que, na verdade, o Natal contava, na verdade, a história, marcava a história num calendário, obviamente uma data que deram para Jesus, para celebrar o nascimento de Jesus. Esse era o Natal verdadeiro. Mas que Papai Noel era interessante, por quê? Porque Papai Noel era a brincadeira dos presentes. Agora, nunca botou em xeque minha fé ou que isso substituiria. Por quê? Porque eu sabia muito bem a que a minha família se sentava na mesa e contava a história do Natal, a história da Páscoa, a história de toda a nossa tradição judaico-cristã. Quando se estabelece essas questões, nós estamos bem firmados. E eu não sou professor, nem sou formado em pedagogia, mas eu tenho certeza que se você conversar com bons pedagogos que temos por aí na igreja, eles vão dizer o quanto é importante os símbolos, as histórias, as figuras, para que os nossos pequeninos assimilem e contem a história para frente. Assim também era feita na nossa tradição, porque a nossa tradição judaico-cristã ela começa com tradição oral. O que é tradição oral? Contação de história, ao redor da mesa, ao redor da fogueira, passando de geração em geração. Dito isso, nós conversamos hoje pela manhã sobre o Domingo de Ramos. E se você não sabe o que é o Domingo de Ramos, você pode ir lá no YouTube e acessar a mensagem de hoje de manhã, que a gente fala um pouco sobre o Domingo de Ramos. Porque agora à noite eu quero falar sobre um pouco mais do que vai acontecer nessa semana. Voltando como uma máquina do tempo lá no passado, a gente visita esse momento de Jesus Cristo com seus discípulos, um momento extremamente tenso. Por que tenso? Porque era um momento em que Jesus estava prestes a morrer. Jesus sabia, ele tinha plenitude do conhecimento de que para onde ele iria, da onde ele veio, para onde ele iria, e sabia que estava se encerrando. Veja bem, imagina se você estivesse na última semana da sua vida, Rosa. Imagina na sua cabeça como ficaria isso, Geisa. Aquele momento que eu sei que eu vou morrer, na sexta-feira é o dia do meu maior sofrimento. E eu estou agora no domingo, com as pessoas que eu mais amo ao meu redor. Há um caminhão de sentimentos, de emoções que passam na nossa cabeça. Se a gente tentasse colocar nessa posição, a gente tinha até aquele arrepio na espinha. Eu sei para onde eu vou. Eu sei que o sofrimento que me aguarda. É minha última semana de vida. Eu vou morrer na sexta-feira. E eu vou morrer por coisas que eu não fiz. Eu vou morrer por gente que nem gosta de mim. Eu vou me entregar na sexta-feira. Há uma tensão no ar. Há uma tensão que os discípulos, embora não entendam muito bem, eles sentem e percebem. O mestre está diferente. Alguns sugerem até, vamos embora daqui, vamos sair fora. Porque sabem que pode ser esse o momento que eles mais temiam. Que aquele que eles amam e que tem as palavras de vida eterna, morra. Jesus sabia que esse era o destino. Jesus tinha isso na sua cabeça. E eu leio com vocês Mateus 27, 46. A gente vai dar um pulo na história para um momento crucial, literalmente, um momento de cruz de Jesus. Mateus 27, 46 é um dos versículos mais emblemáticos do sofrimento de Jesus Cristo na cruz. Evangelho segundo Mateus, capítulo 27, versículo 46. Diz assim: por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Pai de amor, obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado por estarmos aqui diante dela. Que teu Santo Espírito fale conosco, para a sua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém.
O dilema da humanidade sempre foi ser feliz ou sofrer. Eu não quero sofrer, então eu vou ser feliz. Então sempre foi evitar sofrimento e tentar encontrar a felicidade. Tentar ser feliz o máximo possível e evitar o sofrimento. E isso é um dilema milenar. A gente busca isso desde que não tem mais fruta gostosa do jardim para todo mundo. Agora a gente sempre fica fugindo de todo sofrimento. Quem é que quer sofrer? Quem é que quer tragédia na vida? Nenhum de nós queremos. E esse dilema da humanidade de fugir de sofrimento trouxe para nós tentativas das mais variadas para fugir do sofrimento, para se esconder atrás dele, para se esconder dele, para que ele não alcance a nossa família. A gente, inclusive, cria na nossa cabeça essa síndrome do Superman, que nada de mal vai acontecer com a gente. Acontece sempre com os outros. Com a gente não vai acontecer. Não é com a gente que isso vai acontecer. E quando acontece, é como se um castelinho de areia ruísse, assim, porque, de fato, a tragédia ela nunca é esperada. A gente não quer que ela chegue. E nós temos uma lista das dores que já passamos e das dores que nós não queremos passar. E parece que a gente sempre busca, de alguma forma, alguma solução, algum antídoto para que a gente consiga viver numa cápsula que não passe, que não sinta nada. Tá? Eu não quero sofrer. E isso é impossível. É impossível. Já prometeram isso dentro da nossa fé cristã. Venha para Jesus que acabou o seu sofrimento. E isso é a maior mentira que já contaram. Porque o próprio Cristo fala que nós vamos passar por aflições. Então, se Jesus está dizendo para nós e garantindo para nós que este mundo mal fará que aflições aconteçam conosco, realmente, de fato, a fé cristã não é a fé indicada para você que não gosta de sofrimento. Pelo contrário, né, o nosso Deus veio sofrer, foi chamado de homem de dores, servo sofredor. Então, nós temos na nossa fé a pressuposição de que vamos passar por um caminho de sofrimento porque nós não somos deste mundo. Este mundo é mau e então, portanto, naturalmente nós vamos viver sofrimentos aqui. Então não há uma receita de bolo que te impeça de viver o sofrimento, mas há uma receita que faz você entender, olhar para esse sofrimento com esperança, com perseverança, para transformar esse sofrimento, esse mal, em bem na sua vida. E essa receita é andar com Cristo, andar com Deus. Assim fizeram os antigos, que perseveravam na sua fé e caminhavam com Deus e diziam, andamos com Deus. E quando andamos com Deus, temos esperança. Passamos pelo vale da sombra da morte, mas não tememos mal algum, porque o Senhor está conosco. Assim nós cremos, assim nós entendemos, e é por isso que nós vamos. E é por essa razão que caminhamos sempre diferente da maioria das pessoas no mundo, que não entenderam essa mensagem ainda. Aderir à fé cristã não é aderir a um clube de pessoas que vai viver só coisas boas, mas aderir a um grupo de pessoas que sofre igual a todos os outros grupos de pessoas, mas que sabe sofrer e transformar o sofrimento em bem, ou seja, sofrer com esperança. Porque sabe que este mundo é mau, sabe que haverá sofrimento e sabe que há de vir um lugar em que todas as nossas lágrimas serão enxugadas e tudo será consolado. Então, assim a gente vive aqui na Terra. E Deus veio deliberadamente à Terra assumir a responsabilidade pelo sofrimento humano. Uma das perguntas mais ecoadas pela história da humanidade é por que o sofrimento existe? Se Deus existe, Deus é bom, por que o sofrimento existe? Por que a maldade existe, né? Porque o fato é o seguinte, que se existe a maldade, existe dor e existe sofrimento. O problema é que a maldade é causada por quem? Por mim e por você, pelos humanos. Nós carregamos a maldade. Foi assim que aconteceu quando fomos expulsos do Jardim do Éden. Se Deus quisesse acabar com a maldade e o sofrimento no mundo, ele teria que acabar com quem? Comigo e com você. Mas em sua infinita bondade e misericórdia, ele nos poupa de sermos aniquilados. Para quê? Para sermos resgatados. O preço disso é que vamos viver alguns resgatados ainda à sombra da morte, do mal e do sofrimento de alguns outros que ainda não foram. Porque a maldade, o mundo jaz no maligno.
Em Jesus Cristo, o Deus Criador do universo vivenciou a dor mais profunda de todas. Porém, é interessante a gente notar que, embora sendo Deus, Jesus não encarou a morte iminente de maneira fria. Mas sendo homem, demonstrou profunda agonia em seus instantes finais. Nós vemos um Jesus, de fato, agonizando. Porque a gente podia pensar assim, mas ele era Deus também. E como Deus, sabendo da morte, ele enfrentou realmente de maneira diferente de qualquer um de nós. Não. Ele enfrentou, embora sendo Deus, como um homem a morte iminente. Ao contrário de um herói espiritual, por exemplo, os conhecidos mártires, por exemplo, Macabeus, se você já leu a história dos Macabeus, é uma história muito interessante. Eles eram mártires da fé cristã, que sofreram sob o domínio de Antíoco, Epifânio. Foram os paradigmas de coragem espiritual diante das perseguições. Eles falavam desafiadoramente e confiantemente de Deus, mesmo a ter os seus membros amputados. O que quer dizer isso? Os Macabeus eram perseguidos pela sua fé cristã em Jesus Cristo, no primeiro século. Eram perseguidos e eram desafiados a negar a Jesus enquanto seus membros eram cortados. E eles, mesmo com os membros cortados, um a um, eles continuavam a declarar sua fé, desafiando aquele que estava amputando seus membros. Veja a coragem desses homens. Uma coragem que a gente não vê, por exemplo, em Jesus Cristo. Estou polemizando aqui mesmo para você pensar. Bora, se esse sofrimento de Jesus era tão grande, por que pessoas que sofreram dores muito maiores e torturas muito maiores que a que Cristo sofreu fisicamente, sorriam, inclusive, e declaravam amor a Deus muito mais do que Jesus, que agonizou diante da morte e que não era uma morte física tão cruel quanto a de Macabeus era narrado. Se você quer ter uma ideia, por exemplo, das torturas e das mortes que aconteceram depois de Cristo, você pode pegar um livro chamado Livro dos Mártires, que é uma pesquisa histórica sobre todos os cristãos do primeiro século que foram perseguidos, torturados até a morte e tiveram mortes muito piores que a de próprio Jesus Cristo. E que não tiveram a agonia de Jesus Cristo, por exemplo, diante da morte. E como era esse comportamento de Jesus? Analisando na Bíblia, eu vejo 4 comportamentos interessantes da gente notar. Primeiro, Jesus era alguém profundamente abalado por seu iminente destino adverso, a morte. Marcos capítulo 14, versículo 33 e 34 diz assim: então começou a afligir-se e a angustiar-se e disse-lhes: a minha alma está tão triste que estou a ponto de morrer. 2. Lucas descreve Jesus antes da morte em um estado de agonia, um homem com todos os sintomas de estar fisicamente em choque. Está lá em Lucas 22, 44. 3. Marcos e Lucas mostram Jesus tentando evitar a morte, perguntando ao Pai se havia alguma forma de evitá-la. Afasta de mim este cálice, todavia não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Marcos 14, 36 e Lucas 22, 42. E 4. Finalmente na cruz, ao contrário dos mártires macabeus, Jesus não surge confiante, nem desafiador, mas ele aparece nem conclamando os espectadores a serem fiéis a Deus. Em vez disso, Jesus grita que Deus o havia abandonado. Mateus 27, 46. Vamos entender então esse sofrimento de Jesus e o porquê que eu estou provocando a mente de vocês para a gente chegar nesse tempo. Jesus é só um com o Pai, desde a eternidade. Está lá em João capítulo 1, versículo 18. Ele tinha uma relação total de intimidade e amor com Deus. Plena. Sempre foi assim. Desde a eternidade. Antes de haver luz, já havia Jesus, Cristo, Filho e o Espírito Santo, o Deus triuno, se relacionando profundamente em intimidade e amor.
E o que acontece? Bom, o que acontece é que no final de sua vida, no final da vida de Jesus, essa semana derradeira, Jesus estava sendo desafiado à eminência de ser separado do Pai. O sofrimento de Jesus seria eternamente insuportável. Jesus suportou em nosso nome e lugar a exclusão infinda de Deus que a raça humana fez por merecer. Ou seja, não era sobre um sofrimento físico, e agora a resposta para todos nós. Não era sobre um sentimento de medo diante da dor física, dos cortes, das chibatadas, do açoite, mas sim uma agonia diante da possibilidade de estar separado deste que eternamente esteve com ele em comunhão plena, junta, em intimidade e amor. Porque esse era o destino de cada um de nós. O que nós nunca entenderemos e nunca saberemos é a dor de estarmos sem a possibilidade de acessarmos a Deus. Por que nós nunca saberemos isso? Porque Jesus assumiu esse papel na cruz. A separação cósmica, o abandono cósmico, essa dor de Jesus, essa agonia de Jesus, era por causa de um sofrimento inimaginável, que era para cada um de nós sentirmos na pele, porque tínhamos sido condenados ao desobedecer a Deus. Mas Jesus, em resgate, pagou este preço. Qual o preço? Dele assumir a posição de abandono cósmico. Eu, Jesus Cristo, o próprio Criador, o Filho de Deus, levarei sobre mim a condenação de ser abandonado, de ser separado de Deus. Eu, que tenho uma intimidade única de amor e de afeto plena, de comunhão plena com Deus triuno, serei rasgado do Pai. Serei abandonado cosmicamente para que haja resgate daqueles que eu amo. Nenhum de nós seria capaz de suportar, nem os corajosos macabeus seriam capazes de suportar o abandono cósmico de Deus. Ao que é comparado o próprio inferno. O que seria o inferno? A grande ausência do divino, a impossibilidade de acessar Deus, a impossibilidade de qualquer esperança. Não há a quem pedir, não há para onde clamar, o sofrimento de estar sozinho sem poder transcender. Não há mais. Criaturas apenas jogadas, esquecidas e abandonadas pelo Criador. Foi esse sofrimento cósmico inimaginável que assolou Jesus Cristo. Jesus suportou isso em nosso lugar. No Getsêmani, ele vê isso acontecer. Em seu momento de oração, ali, que antecede nessa semana que nós estamos, Jesus está orando e ele vê isso e entra em choque. Os teóricos vão dizer que o suar sangue ali tem a ver com esse estado de choque de Jesus. Um sofrimento que nenhum de nós é capaz de descrever ou de imaginar ou de sentir. Mesmo no inferno do abandono, na cruz, Jesus gritou em uma autenticidade cruel, mas não negou o seu Deus. Ele questiona Deus Pai, usando inclusive um trecho do próprio Antigo Testamento. Eloi, Eloi, lama sabachthani é uma citação do Antigo Testamento. Por que me abandonaste? Mesmo diante da dor, do sofrimento, do abandono cósmico, Jesus não nega a Deus. Jesus utiliza a linguagem da intimidade, Deus meu, Eloi, até mesmo ao passar pela experiência absoluta de separação do Pai. Porque ele já tinha lido, ele já tinha estudado na sua peregrinação e sabia que os olhos de Deus não podem contemplar a injustiça ou a maldade.
E por isso, naquele momento de separação cósmica, é como se um breve instante no Cronos, no nosso tempo, Deus virasse as costas, para que não visse a maldade sendo feita ao seu próprio filho. A dor física não foi nada comparada à experiência espiritual do abandono cósmico. Somente os cristãos afirmam, entre todas as religiões, que seu Deus se tornou plenamente humano em Jesus Cristo. E dessa forma, meus irmãos, conheceu em primeira mão o desespero, a rejeição, a solidão, a pobreza, a perda, a tortura e a prisão. Ele vivenciou a rejeição cósmica. Ele teve que pagar por nossos pecados para um dia eliminar o mal e o sofrimento sem precisar nos eliminar. Era o preço a ser pago. Uma agonia inexplicável que nenhum de nós era capaz de suportar. Só o próprio Deus, em amor profundo pela sua criação, poderia fazê-lo. Jesus não foi um homem semelhante a Deus, e nem um Deus semelhante a um homem. Ele foi Deus-homem. Ele foi criado por um carpinteiro, banhado por uma moça do interior, o Criador do mundo com um umbigo, o autor da Torá, que aprendeu a Torá, o ser humano do céu. E porque o foi, a gente coça a cabeça, piscamos 2 vezes, a gente olha sem entender e vive momentos como esse que nós vivemos. Se questionando, numa semana emblemática como essa, o que ele viu em mim? Nós aplaudimos homens por fazerem coisas boas. O que a gente faz diante desses momentos? O que fazer diante de uma pessoa como Cristo? A gente aplaude os homens quando fazem coisas boas, bonitas. A gente reverencia Deus por fazer coisas grandiosas. Mas o que a gente faz quando um homem faz coisas divinas? Uma coisa é certa, a gente não pode ignorar. Nós não podemos ignorá-lo. Nós não podemos passar a semana da Páscoa, todos os anos, sem parar para pensar e refletir, sem aprofundarmos nossa memória nesse momento que rachou a história no meio. Nós estamos muito apáticos, meus irmãos e minhas irmãs. Nós estamos muito no modo automático. Mais uma Páscoa, mais uma semana. Não. A semana, esse momento, é tempo de relembrar, de vivenciar algo extraordinário. Algo que rasgou a história no meio. Algo que mudou o destino das nossas vidas. Algo que mudou a minha vida. Que entrou na minha vida, no meu coração, me transformou como ser humano e me transforma dia após dia. Algo que faz da minha vida uma vida mais que abundante. Algo que faz o meu olhar para o mundo um olhar diferente. Algo que muda a minha relação com meus irmãos, com as minhas irmãs. Algo que muda a minha relação com o meu próximo. Algo que muda a minha relação com o mundo que vivo. Algo que mudou minha vida como ser humano comigo mesmo. Eu não posso ignorar. Eu não posso deixar que isso passe. Eu não posso viver isso como um tipo de agenda religiosa. Eu não posso simplesmente, de maneira apática, viver isso como se fosse um equilíbrio da minha espiritualidade. Eu estou muito tempo sem ir na igreja, vou lá dar uma atualizada, uma equilibrada nos meus chakras, nas energias positivas e espirituais. Não existe isso. Existe um Deus que olhou para mim e para você e se entregou para que haja em nós uma vida que transcende a morte. Este Deus rasgou a história da humanidade no meio por mim e por você. Ele ocupou um lugar que nós nunca imaginaríamos o que seria capaz de acontecer com cada um de nós. Nenhum de nós suportaria ser abandonado pelo Criador. E embora tudo isso, somando tudo isso,
A gente ainda diga para ele, eu não acredito em você, ele ainda assim continua sustentando o universo, sustentando nossas vidas, ele permanece fiel. E nós, cristãos, que cremos nisso, estamos apáticos, não falamos sobre isso, é mais um domingo, é mais uma semana. Não! É a história da humanidade sendo resgatada pelo Criador do universo por amor a nós. Nós não podemos estar apáticos a isso. Não é um domingo qualquer, não é uma semana qualquer. Se durante todo o ano a gente quer ficar apático, que esta semana faça algo na sua vida para que seja despertado em você um jeito de viver que manifeste a presença deste Cristo aqui, que se entregou por mim e por você. E quando nós paramos, porque o que acontece? Para que serve o calendário ou momentos emblemáticos, dias na semana que a gente fala, hoje é dia disso? Para que serve? Para nos lembrar, para trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Quando nos lembramos, nos perguntar, o que é o meu sofrimento? Porque o nosso testemunho não tem a ver com a nossa prosperidade, o nosso sucesso financeiro e social, mas a maneira pela qual passamos pelos mesmos sofrimentos que todos os outros e ali nos diferenciamos no lidar com cada um desses momentos. O povo de Deus sabe lidar com o sofrimento, porque o maior de todos os sofrimentos foi levado pelo Cristo. O que vivemos aqui é sinal para a glória de Deus, não é assim que Paulo fala? Trago em mim as marcas de Cristo e me orgulho de cada uma delas, porque nenhuma delas é capaz de chegar perto do sofrimento que Cristo sofreu por mim e por cada um de nós. A minha oração, meus irmãos e minhas irmãs, eu empresto do compositor e músico Stênio Marcius. Chama E se? E se? Diz assim, a figueira não floresce, não há fruto na videira, o produto da oliveira mente, e os campos não produzem, o curral está vazio, o aprisco está deserto. Tudo isso se passando, e o profeta mesmo assim vai se alegrando em Deus. Mas e se fosse comigo? Para que mesmo que eu vivo? Onde está a minha alegria? E se a dor for minha sina, será que ainda faço rima? Canto alegre a melodia? E se eu perdesse tudo, será que com tudo me alegraria em Deus? Eu quero ser, não quero ter. Eu quero crer, não quero ver. Que minha alegria seja tão somente me lembrar de Ti, meu Deus. Viver e só de Ti viver. Morrer ansioso por Te ver. É minha oração. É assim que eu quero ser. Nós, ao entrarmos nessa semana, olhamos para esse Cristo de dores e fazemos essa avaliação, esse olhar para dentro de nós. Aqui tenho fugido e me negado, aqui tenho estado apático, aqui tenho justificado com o meu sofrimento a minha ausência e a minha negligência. Não. Não. Não foi para isso que estamos aqui. Nós nos juntamos porque sabemos que sofreremos, porque isso foi nos avisado. Mas a cada sofrimento, lidamos com esperança e perseverança, porque temos um Cristo que venceu por nós e nos deu sua vida por nós. O que fazemos quando chegamos em semanas como essa? Nós construímos altares espirituais, para nos lembrarmos que não há nenhum sofrimento aqui vivido que se compare ao sofrimento daquele que morreu por nós para nos resgatar. Nós erguemos altares para lembrar que há um Deus que cuida de nós, que morreu em nosso lugar, que sentiu o peso de um abandono, de uma rejeição, para que
poder dizer para mim e para você: vocês nunca serão abandonados. Vocês nunca serão rejeitados. Eu os amo. Vocês são filhos amados, salvos em Jesus Cristo. No fundo do poço do teu sofrimento, Deus está aí. No vale da sombra da morte, Deus está aí. Na tua alma mais obscura por qualquer maldade que esse mundo te fez, Deus está aí, do seu lado, dizendo para você: você é um filho amado de Deus. Eu me entreguei por você. Eu passei pelo maior abandono de toda a história para que você pudesse ter vida. Levanta e anda. Sai da morte. Vem para a vida. Porque eu estou aqui com você. Eu sei o que é ser rejeitado. Eu sei o que é ser abandonado. Eu sei. Eu te conheço. Olhe para mim e deixe a minha vida inundar a sua vida. Na semana que nós adentramos, que essa esperança que rasgou a história no meio invada a sua vida, transborde a sua vida, faça da sua vida um rio de água viva, que inclusive regue outros rios, outros afluentes. Leve esperança, encha a sua casa de esperança, encha a sua vida dessa esperança. Não há abandono no mundo pior do que o Cristo recebeu. E por causa disso, sua ressurreição é a prova de que tudo está pago e que nenhum filho se perderá, nenhuma ovelha se perderá. Nós estamos nas mãos do Criador do Universo, que cuida de nós, que é fiel, que nos ama e que está conosco até a consumação dos séculos. Amém.